Fala pessoal, tudo bem? Através desse vídeo aqui eu venho falar sobre o OS X da Apple, o sistema da Apple, que alguns falam aí que é o sistema mais fácil do mundo e tudo mais, e alguns comentários no canal que já haviam sendo feitos, inclusive um que foi feito agora no último vídeo me fez despertar para essa questão. No último vídeo agora, sobre a matéria da Forbes que eu abordei aqui no canal, tivemos alguns comentários interessantes, como esse aqui que passou a usar Linux devido a uma atualização do Windows 10 que fez ele perder 30 minutos do jogo do Corinthians. Antes dele comprar um dispositivo de TV digital, ele assistia a TV no computador. Teve outro aqui que disse que não gosta da cor laranja do Ubuntu. E teve aqui um comentário do Helmort Denissar, não sei se é assim que se pronuncia. Não é perfeitinho como ele disse não. O Linux tem alguns probleminhas para iniciantes. Se quiser um sistema simples e fácil de usar, mesmo, use o macOS. É só ligar e usar. E esse aqui é um discurso que os vendedores da Apple usam. Quando você vai numa loja que vende um MacBook, eles te vendem isso, que é só você ligar e usar. Que o macOS, que o OS X da Apple é o sistema operacional mais rápido do mundo, mais bonito, mais fácil de usar, e você vai ser muito mais produtivo nele do que você foi no Windows ou em qualquer outro sistema. Normalmente quem vem do Windows que está migrando aí pro OS X da Apple. Vamos lá. Quando eu cheguei no macOS, primeiro sistema operacional, quando eu saí do Windows, eu conheci o OS X. Eu estava vindo do Windows 7. Vamos dar uma olhada aqui no Windows 7. Olha que coisa linda a interface do Windows 7. Você tem esse menu aqui de aplicativos, você tem uma área de trabalho bem simplista. Eu sempre achei isso feio. Esse menu aqui eu acho ele muito simples, muito estranho. Se já não bastasse, ainda temos usuários que enchem a área aqui de ícones. Fica cheio de ícones a área de trabalho, fica uma bagunça. Quem gosta disso, beleza, cada um tem o seu gosto. Se você acha bonito, mas eu não acho bonito essa configuração do Windows. Eu já achava o Windows feio. E aí eu cheguei e mexi uma vez numa loja que eu trabalhei, no macOS X Lion, que é esse aqui. Olha a diferença do sistema, olha o acabamento. Se já não bastasse, você ainda tem essa parte aqui de launcher de aplicativos que não tem no Windows. Uma organização dos aplicativos que você que está chegando no Windows, você olha o OS X da Apple e você acha a coisa mais linda. De fato, ele é bem fácil. E uma facilidade que ele tem em comparação com o Linux é que ele já vem instalado na máquina. Você tem dificuldade aí de desembolsar uma boa grana para comprar um Mac, mas ele vem instalado. O Linux, por mais fácil que seja o Linux Mint ou outro, você tem que instalar. E a gente sabe muito bem que quando a gente fala de instalação de um sistema operacional, para algumas pessoas é um pouco problemático. Tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que querem pegar a máquina e já sair usando. Mas se você já comparar o OS X Lion, o sistema da Apple já era muito mais bonito do que o Windows. Tudo bem, não querendo falar totalmente mal do Windows aqui, o Windows evoluiu muito. Um exemplo, o Windows, essa versão aqui, a 8.1, eu achei muito bonita. Se eu tivesse chegado no Windows e talvez tivesse me deparado com essa versão, talvez teria sido um ponto a favor para que eu continuasse no Windows. É mais fácil para você instalar jogos, para quem gosta de programas craqueados, você tem uma gama de recursos muito mais fácil. Mas ao mesmo tempo, você tem os problemas com os vírus, com as atualizações demoradas, entre outros. Mas essa versão do Windows aqui já estava bem mais bonita. E se nós formos aqui para o Windows 10, está uma versão bem mais bonita também. O Windows 10 é uma versão que eles foram aprimorando, só que eles trouxeram recursos agora para o Windows 10, como aqui quando você aperta aparece o espalhamento de janelas, e tem diversas áreas de trabalho agora no Windows que já existe no macOS e no Linux há muito tempo.
Bom, já não bastasse, os Macs também são lindos. Olha o design de um Mac. A Apple, ela trabalha nos designs, ela faz produtos para que você tenha vontade, ela investe caro em design, para que você olhe esse produto e você tenha vontade. Quando você coloca os olhos no Mac e coloca as mãos nele, dá vontade de ter um Mac, ainda que seja para você instalar o seu Linux ou outro sistema operacional. Eles são muito bem construídos. Eu já tive a oportunidade de instalar o Fedora e o Ubuntu também no MacBook Pro. E acredite, flui muito bem. As máquinas são bem construídas em alumínio e tudo mais. A Apple, ela não poupa. Os acabamentos dos MacBooks, a resistência deles são formidáveis, construídos em alumínio e tudo mais. Você também tem a propaganda da Apple, que eles constroem o hardware e o software, e isso faz o casamento perfeito. Olha como o SX é bem acabado. Essa aqui é a versão SX Serra, que é a penúltima versão da Apple. A Apple investe pesado em engenharia de software para construir sistemas operacionais que venham casar com seu hardware. E aqui temos aí o SX Serra, que é um sistema bonito. E você pluga uma impressora no SX, ele funciona, ela instala automaticamente. Apesar de ser um sistema fácil, nas versões anteriores do SX, um profissional de TI teve dificuldade de instalar uma impressora. Então podemos dizer que nenhum sistema operacional é totalmente perfeito. Até o SX da Apple, que é um sistema aí tido por fácil, por muitos, o mais fácil, é um sistema muito bonito, robusto. Inclusive numa empresa que eu trabalhei, eu passei por uma situação que um dos rapazes que trabalhavam no TI não sabiam instalar a impressora, não estava conseguindo instalar a impressora no iMac de um dos patrões. E aí eu tive que ir lá e meter a mão e resolver rapidamente, porque eu já lidava com Macs. Isso, inclusive, eu estava começando a mexer com Linux. Acho que eu estava usando o Ubuntu na época, uns 4 meses. Então meu conhecimento ainda era bem leve. E eu não sou um profissional de TI. Assim, era simples, mas ele não conhecia Mac, ele não sabia, nunca tinha mexido no Mac. Apesar dele ser um cara da área de TI, ele não estava sabendo instalar. Eu fui lá, fiz a instalação rápida, ele procura o drive da impressora automaticamente. Ele não estava conseguindo colocar o Mac, achar a impressora na rede, alguma coisa assim. Agora eu não lembro a dificuldade, mas como ele não tinha lidado com o sistema da Apple, ele não estava achando, mas é muito simples. Fora, você pega o Pages, o Keynote, o Number, que é o de planilhas, de textos, de slides, você aprende a mexer facilmente com eles, você cria apresentações lindas, textos lindos, planilhas bonitas. Então assim, e você tem o Office para Mac também. Além do Office, você tem também o Adobe Photoshop, alguns programas da Adobe aí, em parceria da Apple com a Adobe, que funcionam no Mac. E isso acaba atraindo mais usuários. Eles investem em marketing pesado, como se o SX da Apple, os Macs, fossem voltados para os designs, para artistas. Eles vendem a marca deles como se fosse para artistas, entendeu? Para que você venha produzir uma arte com o sistema operacional deles. E para quem não sabe, o OS X da Apple é um BSD. Ele utiliza um kernel derivado do BSD com uma interface fechada chamada Aqua, uma interface que foi desenvolvida lá atrás, assim. A Apple tinha um outro sistema operacional que não era derivado do Unix, mas quando Steve Jobs voltou para a Apple em 96, a Apple incorporou a Next, e aí nessa incorporação eles trouxeram o sistema da Next, que era baseado no Unix. E assim, o outro sistema da Apple, que não tinha nada a ver com o Unix, morreu. Ele foi deixado de lado. E assim, o sistema operacional que nós temos hoje, na verdade, é baseado em BSD. Até um tempo atrás, quando você pegava o terminal do Mac, você fazia alguns comandos do Unix, ele te devolvia lá um comando mostrando que você tinha um kernel FreeBSD. Bom, então tá aí. Os Macs eles são mais fáceis, basicamente, porque eles já vêm instalados na máquina. Eles são muito fáceis, mas se você viesse com um Linux Mint, um Deepin instalado na sua máquina, ou um Ubuntu, você também notaria que o Linux é muito mais fácil de utilizar do que já foi há muitos anos atrás. É claro que instalação de drives e de impressora, talvez o SX da Apple seja mais fácil,
por possuir ferramentas gráficas desenvolvidas para isso. O Linux, algumas distribuições têm. Mas um exemplo, eu tenho tutoriais aqui no canal para você instalar impressora Ricoh, impressora Brother, impressora HP no Linux. Para você instalar uma impressora Brother no Linux, não é tão fácil quanto você instalar num OS X da Apple. Mas são pequenas diferenças. Então, nós temos hoje em dia distribuições Linux tão fáceis quanto o OS X da Apple. Mas se tem alguma coisa que ele ganha do Linux quanto a isso, é por ele vir instalado nas máquinas. Se você pegar o Linux Mint e o OS X da Apple, colocar lado a lado, fizer testes de benchmark, de facilidade de uso e tudo mais, se você entregar para um usuário instalar o Linux Mint, aí sim ele vai achar um pouco mais difícil do que já pegar um MacBook que já vem com o sistema da Apple instalado para utilizar. Mas se vocês der uma máquina para os dois com o sistema instalado, não vai haver muita diferença. Então fica aqui esse vídeo sobre o OS X da Apple, esse mito aí se o OS X é um sistema mais fácil. Se você pegar uma pessoa que nunca utilizou o Windows e nunca utilizou o OS X e ensinar de computadores para ela, de sistema operacional, do OS X da Apple e do Windows, essa pessoa com certeza vai achar o OS X da Apple mais fácil do que o Windows. Mas o OS X da Apple acaba sendo aí uma distribuição BSD, possui uma interface fechada e é o que diferencia ele um pouquinho mais aí dos outros BSDs. Bom, pessoal, eu abordei sobre o sistema da Apple que foi abandonado, que não era derivado do Unix. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando de um sistema da Apple que foi abandonado também no passado, que também não era Unix, que é o LisaOS, e segue agora na parte final do vídeo, um vídeo sobre isso. E para quem aí quiser entender um pouquinho melhor, tem um vídeo aqui no canal contando sobre a história do Unix e também do BSD, que no caso o OS X da Apple é um derivado do BSD. Então fica aqui a dica aí desses 3 vídeos, a origem do Unix, a origem do BSD e sobre o LisaOS, o sistema da Apple que não era Unix. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. Se você quiser comprar o seu MacBook para instalar Linux, pode comprar. Se você quiser para usar um Dual Boot aí com o OS X da Apple também. E se você quiser só usar o OS X da Apple, você é livre para isso. A liberdade está em você poder escolher o que você quer utilizar. E até a próxima!